Mas ontem mais uma pesquisa de intenção de votos para a presidência da República foi divulgada agora pelo Instituto Datafolha. Vamos então ver os números de cenários com Lula e também sem Lula. No cenário com o ex-presidente Lula, o Datafolha traz os números seguintes: 39%, um percentual até um pouquinho acima do que as duas últimas pesquisas divulgadas essa semana, a do MDA e também a do Ibope para a presidência da República. Lula do PT aparece com 39%, Jair Bolsonaro do PSL 19%, Marina Silva da Rede Sustentabilidade com 8%, Geraldo Alckmin do PSDB 6%, Ciro Gomes do PDT 5%. Você vê aí que Marina, Alckmin e Ciro ficam bem misturados, bem embolados aí, praticamente, tecnicamente empatados em terceiro lugar. Álvaro Dias do Podemos 3%, João Amoedo do Novo 2%, Henrique Meirelles do MDB aparece com 1% na pesquisa Datafolha. Guilherme Boulos do PSOL 1%, Cabo Daciolo do Patriota e Vera do PSTU também 1%. João Goulart Filho e Emael não pontuaram, brancos e nulos 11%, não sabem ou não responderam 3%. Aí um total de 14% de quem não vai votar, não quer votar ou ainda está indeciso. Você percebe que neste cenário com Lula, Nádia, é uma situação, apesar da indefinição, naquele pilotão intermediário exatamente que começa daí, Marina Silva, Geraldo Alckmin e Ciro Gomes, e até Álvaro Dias, que está empatado também na margem, considerando a margem de erro da pesquisa, mas os dois candidatos que aparecem, que pontuam com mais relevância, destaque para o ex-presidente Lula, com 39%, 20 pontos de diferença para o segundo colocado, Jair Bolsonaro. Ou seja, que mostra não só o Datafolha, mas os institutos que divulgamos aqui esta semana das pesquisas presidenciais, um quadro de estabilidade em relação a Lula, em primeiro lugar, e Bolsonaro em segundo. Vamos ver o cenário sem o ex-presidente Lula, diante da situação jurídica que o envolve, a possibilidade do indeferimento da candidatura do ex-presidente, que se encontra preso em Curitiba após a condenação em segunda instância e está cumprindo uma pena de 12 anos e 1 mês de prisão. No cenário sem o ex-presidente Lula e com a presença do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que é o vice de Lula nesse momento e poderá ser o substituto dele, a situação é a seguinte: Jair Bolsonaro já tem um percentual um pouco maior, inclusive, que as outras pesquisas divulgadas essa semana. 22% segundo o Instituto Datafolha. Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, dobra, e Ciro Gomes também, Alivaldo. Praticamente os dois dobram o percentual de intenção de votos nesse momento. Marina com 16%, Ciro Gomes com 10%, Alckmin com 9%, Álvaro Dias com 4% e o Fernando Haddad com 4% também. João Amoedo do Novo e Henrique Meirelles do MDB, 2%. Nós temos aí a Vera do PSTU, Cabo Daciolo do Patriota, Guilherme Boulos do PSOL, João Goulart Filho do PPL com 1% e Emael da Democracia Cristã sem pontuar. Brancos e nulos, 22%, não sabem, não responderam, Elivaldo, 6%. Aqui é esse cenário que vai pesar muito a política, a articulação política dos candidatos aí que sobem bastante, principalmente Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, um partido que tem um tempo de TV muito curto, é uma chapa pura, mas ela aparece bem na pesquisa desse cenário sem Lula. O mesmo acontece com Ciro Gomes. Agora, como há ainda um percentual bastante acentuado de indecisos, aí que vai exatamente ser testada a capacidade do ex-presidente Lula, caso ele não seja candidato, de transferência do seu prestígio eleitoral, do seu capital eleitoral para o companheiro de partido, seu vice, Fernando Haddad, ou se prevalecerá aí uma articulação, uma outra via para a disputa desse segmento da sociedade brasileira, da presidência da República. Aí fortalece aí Jair Bolsonaro, que passa a ser o líder, mas é um quadro de indefinição absoluta. Elivaldo, a respeito disso que você está dizendo, o Datafolha pesquisou na intenção de voto dos brasileiros se há intenção de transferência de voto no candidato apoiado pelo ex-presidente Lula. E 48% dos entrevistados do Datafolha disseram que não tem interesse de transferir essa indicação de votos do ex-presidente Lula para outro candidato indicado por ele. Esse é o percentual. Quase a metade, né? 48%, quase a metade
dos entrevistados. Considerando margem de erro, é metade, né? Metade. Então, isso. isso aí é que vai exigir muito esforço, muita articulação do PT, dos seus aliados mais próximos, mas, sobretudo, do ex-presidente Lula, de ter ou não, no calor da campanha, essa capacidade ou essa condição de transferir esse capital eleitoral. E também dos outros candidatos, que eu imagino que Marina Silva, Ciro Gomes, eles não podem ficar numa redoma lá, isolados, só esperar os votos por esperar. Tem que atuar politicamente, caso esse seja o cenário configurado. A campanha está só começando, Exatamente. Viu, Elivaldo? E Bolsonaro, que tem 22% no cenário sem Lula, pode se tornar réu numa ação que é movida contra ele pelo crime de racismo. Vamos a Brasília conversar com o Délio Rocha, tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Olá, Délio, um bom dia para você. Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa, para todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Nessa nova denúncia, Nádia, Bolsonaro é acusado de praticar racismo contra quilombolas, indígenas e contra refugiados. Essa denúncia faz referência a uma declaração que Bolsonaro deu no ano passado, no Rio de Janeiro, quando ele se referiu aos negros como se fossem uma espécie menor, segundo a denúncia do Ministério Público Federal. Jair Bolsonaro tratou os quilombolas como se fossem animais, inclusive usando o termo arroba para falar do sobrepeso de algum desses negros. E, Nádia, essa denúncia ela tem como relator o ministro Marco Aurélio Mello, ela vai ser julgada pela primeira turma do STF, falta definir o dia, mas tudo indica que ela vai entrar na pauta do STF de setembro. Portanto, antes do primeiro turno das eleições. Mas caso essa ação aí prospere, Jair Bolsonaro não vai ser réu pela primeira vez, já que ele já responde no STF pela incitação da prática de estupro, num episódio que envolveu a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. E falando também do PT, Nádia, ontem o Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou uma denúncia contra o ex-prefeito Fernando Haddad, que é o vice na chapa do PT, vice do ex-presidente Lula. Nessa denúncia, ele é acusado de cometer improbidade administrativa em obras de uma ciclovia em São Paulo no período em que ele era prefeito da cidade. Mas vale aqui explicar, Nádia, que mesmo com essas ações, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad continuam com suas campanhas e os dois aí não estão só aí nesse envolvimento com a justiça, outros envolvidos na campanha presidencial também respondem a ações na justiça. Nádia. Enquanto isso, muita gente, viu, Elivaldo, também, Délio, no Senado Federal desistindo das candidaturas por causa da Lava Jato, né, Délio? Nádia, só fazendo um retrato rápido assim, dos 54 senadores que poderiam disputar a reeleição este ano, 24 estão envolvidos com a Operação Lava Jato. Alguns parlamentares respondem a vários processos. E isso, Nádia, fez com que a imagem e o potencial político de algumas lideranças fossem afetados. É o caso, por exemplo, do senador Aécio Neves, que até o ano passado era o presidente nacional do PSDB e a liderança de maior projeção no partido. Ele, inclusive, pretendia ser candidato à presidência da República novamente, mas acabou mudando os planos. Também não vai concorrer ao Senado. Ele agora se contentou em disputar uma vaga para a Câmara Federal. Outro senador que perdeu força foi José Agripino Maia, do DEM do Rio Grande do Norte. Até abril deste ano, ele presidia o seu partido, só que olhando os números das pesquisas de intenção de voto, ele viu que teria muitas dificuldades para se eleger senador, acabou aí decidido então se candidatar para a Câmara Federal. O mesmo aconteceu com a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, que também não se candidata à reeleição e vai disputar uma vaga na Câmara. Nádia. Muito obrigada, Délio Rocha, falando ao vivo lá de Brasília, voltando logo mais ao meio-dia aqui no Jornal do Piauí, na TV Cidade Verde.